Pessoas de sucesso! Você sabe, por muito tempo eu fiquei economizando de dar bom dia para as pessoas. Não, porque a gente só fazia as aulas de maneira online, né? E gravadas. E aí era uma tendência muito natural das pessoas não assistirem no momento que ela acontecia e assistia depois. Aí eu falava assim: bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste, né? E ficava, eu me achava o máximo fazendo isso, né? Uma babaquice daqui assim também. E aí, com isso você ganha um tempo, né? Porque sabe que o professor ganha por hora, então ele fica aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da aula de Direito, né, professor Jacques? Assim, script bem treinado, mas nem por isso bem locutado. Mas, agora eu falo bom dia, porque nós temos uma miríade de belos espécimes de seres humanos aqui na nossa frente, né? Miríade, procurando no dicionário miríade em 3, 2, 1, né? E mais uma outra trupe muito bem organizada do outro lado, que nesse momento, então, nós vamos dar um olo, assim, muito especial para o pessoal que está online. Então, combinando o olo, começa daqui, vai para lá. O pessoal não está muito animado, mas a gente vai dar 1, 2, 3 já. Olha que ola. Ah, deu certo? Oi, deu certo. Aí, muito bem. Não é programa Silvio Santos, nem poderia, mas é a nossa bela aula de quarta-feira de Teoria Geral do Processo, e Teoria Geral do Processo e Teoria Geral do Direito, né? Aquele que entrou agora para a aula não entende o lado estapafúrdio deste furibundo que vos fala, mas o dia já foi grande. Amanhã já foi repleta, né? De acontecimentos, de episódios. Estimava que chegaria muito mais tarde, mas antes tarde do que muito mais tarde, né? Antes tarde do que muito mais tarde. Estou aqui firme e forte e ligeiramente saltitante, como bom São Paulino que sou. Cordialmente cumprimento o pessoal que está lá do outro lado, o Almir, que não é o Sáter, o Carlos Baraúna, o Carlos Ezequiel, e esses Carlos são todos da mesma safra, né? Teve a safra de Carlos e Lucas. Lucas a gente tem uns 2 ou 3 aqui. Da Dalva, do Eduardo, do Gabriel Padilha, da Larissa, do Lucas, do Luiz, da Mônica, da Tatiane e da Yasmin. Aliás, a Yasmin me lembrou um negócio, mas tudo bem. Eu preciso de 2 nomes para representante de sala, um titular e um reserva, por favor. Samara é titular e reserva. 2 nomes para... Yasmin e Almir. Yasmin disse que vai vir, pessoal. Ele falou que vinha, não vinha? A Yasmin falou que vinha. Ela falou que já estou chegando. Duvido. Yasmin, não, você chegou. A Yasmin precisa vir para eu não confundir com a Laura. Hã? Será que ela vem? Ela falou que disse que ia. Ela tem até não. Ele existe, é um avatar. Yasmin é um avatar. Hã? Que a gente criou lá. Assim. Yasmin, estão descobrindo nosso segredo, que você é um avatar, um robô, um ectoplasma. Quando você chegar aqui, haverá tapete vermelho e banda de música. É um robô ainda bem feito aí, porque posta até check-in na academia. Ela é tipo maromba. Venha, Yasmin, se defender aqui, estou aqui. Bom, até o final da aula, então, a gente decide aí. Eu preciso de 2 pessoas para representante de sala, tá?
Ah lá, ela falou, se preparem. Nossa, ele falou, vamos assim. Muito bem. A frase de hoje diz o seguinte: uma mente sã carrega um corpo doente para o impossível. Uma mente doente não carrega um corpo são para lugar algum. Não? Vamos lá de novo. Uma mente sã carrega um corpo doente para o impossível. Uma mente doente não carrega um corpo são para lugar algum. Muito bem. Aí vai aparecer ali para vocês. Então essa é a frase de hoje, né? E tem uma história que conta que diz o seguinte: digamos que a Carol está como quem não quer nada lá no escritório dela, olhando assim. E aí, alguém que também não tem o que fazer pergunta: será que vai chover? Ela olha e fala: a meteorologia diz que não. Embora tenha algumas nuvens, né? Mas a meteorologia diz que não. Então a área dela é contabilidade. Contabilidade acredita mais naquilo que está escrito, né, do que necessariamente naquilo que vê. Se ela responder depende, aí a área é recursos humanos, né? Recursos humanos só faz alguma coisa na dependência de outras coisas. Se ela responder, se for perguntado, será que vai chover? E ela dizer, não sei, estou pensando em outra coisa, aí a área é marketing. O pessoal de marketing sempre está pensando no que os outros estão pensando. E se perguntar para ela, será que vai chover? E ela disser, não sei. Aí existe uma grande possibilidade dela ter sucesso em qualquer profissão que ela escolher. Não sei é a melhor resposta a ser dada quando não se sabe. E no mundo corporativo é muito comum você encontrar aquele que sempre tem uma respostinha para qualquer tipo de assunto, como se quisesse demonstrar sabedoria de algo que ele realmente não sabe. Não sei é a melhor resposta para se dar quando não sabe. Pressupõe as pessoas buscarem alternativas de resposta, melhores elementos para decidir sobre aquilo que não se sabe. E o pior de tudo é que no mundo corporativo as pessoas têm mania de achar que sabe tudo. E eu já tentei refletir em função disso e cheguei a uma conclusão que eu também não sei. Bom dia, pessoas de sucesso. Sinto falta de um aplauso. É um aplauso estimulado, então vamos mandar um Pix, né? Vamos aqui mandar um Pix. Muito bem. A Yasmin saiu da reunião, eu acho que ela entrou no elevador, quando ela aparecer ali, a gente faz qualquer tipo de bagunça, assim, né? Ou a gente, tipo, ignora solenemente, né? Vamos ignorar? Hã? Ficou? Não, quando ela chegar, a gente fica... Não tenho roupa para isso. Quando ela chegar, ela vai achar que vai ser ovacionada, a gente ignora. Assim, continua, né? Tá bagunçado mesmo, hein? Ordem, pela ordem. Aqui a Cristina disse que a gente está no assunto Yasmin aqui. Daqui a pouco a gente continua. Cristina, e você aí, que não veio?
Venham vocês aqui para também aproveitar esse clima aqui em sala de aula, né? Vamos lá, gente. Ó, o nosso encontro de quarta-feira. Opa. SAMU aqui, né? SAMU 193. A Jaqueline Brasil fala, vai mudar o tempo, fico gripada. A Cristina falou. Bom, repassando, né? Nós temos aí, então, o quê? Nosso simulado e aulão. Todo mundo inscrito? Se inscreveram? Não, mas eu vou. Se inscreva, eu vou fechar as inscrições hoje. Agora. Você procrastina? Procrastinadora, então. Muito bem. Então, inscrevam-se, certo? Segunda-feira foi dia de postagem do esboço do relatório executivo, não é isso? Seguindo o nosso... Alguém não conseguiu? Sim, a Cristina. Ela me mandou mensagem dizendo, contou todo um problema, que ela dorme cedo e tal, e acabou. Na minha época, a desculpa que a gente dava é que a gente morava no Micail e lá não tem internet, né? Vocês já ouviram falar de Micail, não? Agora já tem internet, tá? Ali o pessoal nem sabe o que é internet, desculpa. Tô brincando. Eu conheço toda Guarulhos. Não vai nada. Só está gravando, será usado contra nós no tribunal. Então, Micail tinha ônibus pra caramba. Hã? É? Ela é de Santa Isabel. Quanto tempo você leva para chegar aqui? Jura? O homem faz isso, mas é porque ele tem que pegar o preço, né? Então, é o preço. Meu Deus. Segunda-feira eu saí da praia às 15 para 6 e cheguei aqui, 5h30 e cheguei aqui 7 horas na segunda-feira, vindo da praia, 1h30. Então, daria até para morar na praia. Meu escritório seria na praia, eu estou sempre na área. A minha meta é essa. Me ajuda aqui. Não, eu errei lá. Se eu tirar, muda o formulário. Na hora de eu dar enter, ele apareceu aqui. Ok. Muito bem. Legal. O que acontece quando alguém perde o prazo? Né? No caso da Cristina, por exemplo, ou de outros alunos que vão nos assistir de maneira gravada. Fica faltando essa notinha aí, tá? Que, na verdade, corresponde a um pontinho lá no cômputo geral da nota do projeto. É bem importante, é desnecessário, às vezes, a gente trata até falar isso, né? Quanto à técnica de postagem de prazo, porque na profissão que vocês estão abraçando, o prazo é a coisa primordial para todas as questões, né? É a coisa mais importante que você tem, é o prazo. Olha lá. Yasmin chegou! Ela percebeu assim que não teve banda de música. Ai, meu Deus. Você viu? Bom dia para quem é a Samara, eu vou trazer bota o cavalinho na tela, falou bom dia para quem aqui, né?
Sobre aqui, que bom dia. Quem falou que é bom dia? Não sei que é bom dia. Então, é assim, quando a gente trabalha com essa questão de prazo, como eu disse para vocês, a profissão que vocês estão abraçando, o prazo é primordial, então vocês têm que criar uma regra sempre da antecedência, de não deixar para fazer as coisas no último dia, a não ser que seja muito atropelado. Tem clientes que chegam para você com o negócio já estourando, tipo a batata na sua mão, assim. Você tem que entrar no sistema e os prazos são sempre muito complexos, porque tem súmulas do tribunal que botam o prazo quando a pessoa sai ciente da audiência, e aí uma audiência na sexta, o prazo começa a correr na segunda, você já tem que considerar o final de semana ou não, tal, e é sempre muito difícil. E nós, da mesma forma que para a gente é importante a observação quanto ao prazo, é importante no seguinte sentido, tanto para utilizar o prazo a nosso favor, como também utilizar de forma contrária. Por exemplo, quando eu pego uma contestação, a primeira coisa que eu faço é olhar para ver se o cara entrou com a contestação no prazo. Porque eu alego intempestividade da revelia, peço para desentranhar a contestação e ganho o processo inteiro, né, de luxo. Dá até dó do advogado da parte contrária, porque ele vai ter que se ver com o cliente, o prejuízo que ele vai tomar, né? Mas faz parte do jogo. E a gente estava falando muito isso ontem, inclusive conversando com uma advogada previdencialista, e hoje você tem sistemas, quem trabalha em escritório, Carol, vocês têm um sistema que vocês compraram de controlar prazos? Tá? Toda vez que entra um processo, coloca lá, o sistema já diz, ó, é 8 dias, seus dias são tanto. Então, isso dá uma ajustada. A gente pode usar os nossos processos, pendurar lá na geladeira, tal, aquelas coisas, né? Usar os flashcards, colocar no Google, agenda Google, no Apple, como vocês quiserem aí, para não ter esse tipo de problema de perder realmente o prazo e a gente sofrer com isso, tá? Então, depois, mais para frente, Cristina, como eu te falei, a gente vê lá o que a gente consegue resolver aí. Professor, só uma perguntinha como advogado e cliente. É delicado eu ficar perguntando por que meu advogado ainda não deu uma coisa que eu já vi, já foi complicada, tipo, ele tem que, por exemplo, eu tenho acesso ao meu processo pelo Juiz Brasil, então a partir do momento que a outra parte botou qualquer coisa lá, já estou vendo. É delicado eu perguntar para o meu advogado, ou eu tenho que esperar ele se manifestar, porque, tipo, ele só... O caso começa a voltar, mas no momento que ele foi citado judicialmente, né? Então, é delicado. Assim, depende muito do relacionamento que tem com ele. Ele pode dizer, olha, essa é a minha forma de trabalhar, tal, né? E esse foi o nosso contrato prévio, então eu sigo essa minha norma. Normalmente, o que acontece? Vai muito da característica de cada profissional. Tem gente que não espera e vai para cima, né? Por exemplo, eu... Já deixar de pronto para for citado já? Eu recebi uma citação de um oficial de justiça, de um cliente, em que o oficial foi lá para citar, mas tinha um erro técnico na inicial que impediria que fosse citado. Mas eu podia, em nome da economia processual, aceitar aquilo como citação e já falar nos autos. Mas o cara foi tão sacana, tão desidioso, que eu preferi devolver. E aí o pessoal, por que você não entra logo? Não, vou esperar ele se virar, né? Então, assim, vai depender muito de várias situações. Já aconteceu, por exemplo, de eu encontrar um processo, numa pesquisa qualquer do cliente, falar, cara, estou te processando, o cara deu entrada no processo. E já resolver, né? Isso vai muito de cada um, né? Às vezes o advogado tem uma rotina tão grande que ele não liga para acelerar processos, né? Ele já tem aquilo como se fosse uma indústria, uma fábrica, né? Então, mas você como advogado, é chato o cliente ficar te perguntando? Eu dou como eu te falei, depende do tipo de contato que eu tenho, né? Se eu não tenho muito contato, eu dou uma dura. Olha, normalmente quando você contrata um profissional, você deixa tudo na mão dele, né? Essa de ficar assim, né? Meio complexo.
Por exemplo, você vai ser operado, né? Vamos dar o exemplo do médico. Você vai ser operado. Doutor, peraí, o senhor vai cortar onde? Qual bisturi que o senhor vai usar? Né? Quanto tempo vai demorar a cirurgia? Qual anestesia vai ser? Né? Aí só falta dizer, o senhor é formado aonde? Qual o nome do seu CRM? É sobre isso. Por exemplo, se eu faço uma inicial no processo, eu tenho que mostrar para o cliente ou não? Não tem nada no código de ética que você mostrar para o cliente. Aliás, a boa técnica diz que você não pode nem mostrar. Por que não pode mostrar? Porque ele vai olhar aquilo e vai ver assim um espetáculo da natureza, né? Vai fazer uma leitura toda, você vai colocar palavras fortes, né? Você fala assim, causa ganho, sabe? Não, ali está no papo, né? Aí você deveria pegar a contestação e entregar para ele, né? O cara quando trazer um caminhão de contestação assim, ó, entregar para ele, fala, putz, então perdemos. Fala assim, perdeu, ganhou, parece Chicó, né? Rico, tô pobre. Então você fica na sua que a gente vai, no final a gente vai ver, né? E aí o cara, se a gente perde, né? Ele vai falar que o advogado foi ruim, né? E aí se ganha, tava no papo, sabe essa coisa? E é assim, é aquele termômetro dos honorários advocatícios, né? Nossa, tô ferrado. Aí, a amostra inicial, putz, não é bem assim. Aí, vai, até quando você ganha o processo, o cara fala assim, na boa, nem precisava de advogado, né? Aí o cara tem uma dissonância cognitiva com o que ele pagou. Mas gastei a fortuna com advogado, processo vasto, né? Não sabe o quanto, teve que, né? Não sabe quanto a gente teve aqui que aguentar o professor Jacques Miranda falando essas abóboras de quarta-feira, zoando Yasmin, né? Então, é bem isso. Aqueles que não têm graduação, que não têm valor, não. Você perdeu um? Não. Pois é. Muito bem, continuando aqui nossa agenda de entregas, conferências de fases, ver quem não entregou e quem entregou, o motivo, andamento dos grupos, e a gente vai falar sobre jurisdição, o assunto de número 5. Quando que a gente tem que entregar os exercícios? Já entregamos, não é isso? De primeira? Dia 25/3, conhecido como sexta-feira, né? Você também perdeu. Perdeu o prazo de exercícios? Você vai ter que fazer uma recuperação. Alguém aí também não fez os exercícios? Eu voltei para casa e pensei, já fiz, sabe? Sei. Na mente ficou registrado aqui já. Sei. Quantos anos você tem? 19? Se acontece isso com você... Eu tenho que prestar atenção. E acontece isso com você, é um alento para mim, porque eu tenho 60, acontece isso, eu fico contente. Né, Samara? Eu tenho que prestar atenção, eu tenho TDAH, então assim... Às vezes eu fico... Eu vou usar isso aí, eu tenho TDAH também de 60 anos. Não sou um diagnóstico. Você não pode usar como desculpa. Você viu, essa semana uma pessoa foi processada por causa disso, porque ela usou como desculpa e ela não usou diagnóstico. Sei. Eu vou usar também. Cristina, ainda não abriu o prazo para o seu recurso, tá? Então, Mas a minha advogada tá aí, é a Samara. Samara? Eu vou pedir a procuração para ela, se não tiver falsidade ideológica. A gente está em alto nível aqui, viu? Pense em vocês. Muito bem. 25/3 pronto o prazo. O relatório executivo da primeira fase, 28/2. O entendimento do banner, que não vale nada, 22/4. E o relatório executivo completo, dia 25/4. O que eu percebi da maior parte aqui é que vocês já postaram o relatório executivo completo. Por exemplo, é muito parecido aqui, porque, por exemplo, eu observei alguns
que já colocou, nós vamos citar artigo tal, e já colocou, nós vamos buscar a alternativa tal, já colocou o artigo de lei, já colocou lá a jurisprudência, que já fez uma pesquisa quase completa, né? Então, tá muito fácil de dar uma melhorada nisso aí, uma aprimorada e já jogar no 25/4. Então, ufa, já estamos mais tranquilos. Boa parte disso, né? Boa parte dessas pessoas. Você vai avaliar esse e fazer anotações. Eu já dei a nota cartesiana lá, 10 para quem entregou, né? É 0 ou 10 para mim, né? É cartesiano. Você não vai fazer apontamento em cada um. Eu acho que eu fiz em um ou outro lá, né? Qual que era a ideia da gente fazer a tal do apontamento? Era a gente ter o material e discutir junto, né? Essa questão. Alguns me mandaram previamente, eu validei, né? Para poder dar uma... Então, é desse jeito. Ainda no relatório executivo, 25/4. E, por incrível que pareça, nós já estamos entrando no mês de abril e no começo de maio já vai entregar o definitivo, né? O Baneiro Pitch. Então, como diria o profeta, realmente o fim está próximo. Ou seja, a gente tem basicamente um mês e pouco aí de convívio, de convivência. Ainda bem, né, Yasmin, que aguentar esse professor aí. Mas tem mais de professor Jacques Miranda no próximo mês. Acreditem nisso, né? No próximo semestre, né? Muito obrigado. O Pix é o celular mesmo? Número do Pix? Eu vou fazer um grupo de Pix assim na sala e já mando R$1 para cada um. A Tatiana deu uma pergunta. A Tatiana fez uma pergunta muito legal, que é o seguinte: professor, nós vamos ter a banca de apresentação? A chance é de 99% que a gente vai voltar àquele esquema de ter a banca de apresentação, em que a gente vai, vocês talvez não tiveram isso, imprimir o banner numa gráfica, levar o bannerzinho embaixo do braço, pendurar num varal e vir uma comissão para avaliar o trabalho de vocês, né? Então, a gente pretende usar esse expediente, fazer aquela coisa festiva, né? Para avaliar o trabalho de vocês. Uma dúvida, esse semestre também tem ProJuic? Vai ter. Todo semestre tem. É uma característica aí normal. Todas as apresentações presenciais ou pode fazer online? Então, a gente tem algumas características de alunos que têm dificuldade de locomoção. Tem de Nova Zelândia, norte do Brasil, tal, né? Que com a gente, pessoas que têm, dentro do nosso processo de hibridismo aqui da aula, tem que aparecer em algum momento, né? Então, isso aí vai ser meio que um combinado, mas, em regra, tem que ser presencial, né? O projeto é uma característica presencial, tem que ser. No momento que o MEC baixar aqui em janeiro, fevereiro do ano que vem, ele vai pegar aqui. Deixa eu ver aqui, Yasmin, deixa eu ver quantas vezes essa menina apareceu aqui pela catraca do IMEP. Vai falar, nossa, ela só veio no dia 28, dia 30. Não, mas tem problema na catraca, porque ela vem sempre. Ela está entre nós, assim, né? Uma entidade presente entre nós. Isso. Eu corroboro com essa assertiva, né? Então, é assim. Mas é legal que ela é bem permeável às piadas, até o momento que ela fala, não aguento mais essa faculdade, esse professor. Eu também acho. A culpa é do Cabral. Além do banner, podemos fazer slide para apresentar? Tatiane, também uma pergunta bem legal. Pode sim. Né? Você pode levar o seu notebook e mostrar uma construção ali do seu trabalho, ou rodar o videozinho do seu pitch. É uma forma também de você, né? É uma festiva, tá? Tudo bem? Legal, então. Eu adoro as perguntas. Vamos lá. Sobre os grupos, alguma alteração? A gente percebeu que teve um outro caso da Raíssa que vai fazer sozinha, né? Eu estou com um problema com o Daniel, que está com uma questão que envolve a turmação dele. Eu nem sei se o Daniel veio hoje. Daniel, acho que vai fazer comunicação. O quem? Daniel vai fazer comunicação. Tá. Eu acho que o Daniel não veio hoje. Não veio. O Daniel, nosso, coitado, está sofrendo, porque teve uma transferência, aí tira o projeto dele. Hã? Deixa ele por familiar. Isso agora no finalzinho desse mês eu consigo.
eu vim acompanhando o caso dele, mas ele entrou numa vala de problemas aí, que é tipo, fugiu do nosso controle. E aí, quem que falou? Ele está na nossa turma, a turma da Mônica, né? A turma da Mônica é ótima. Ficou legal, Mônica, então, viu? A turma da Mônica, o Daniel tá junto. Que legal. Depois você distribui os gibis para nós, a gente gosta. É bullying, né? Acordei com a minha moto sem bateria na garagem do prédio, da parte de baixo, estacionada em um lugar que não deve. A moto não pegou de manhã. Aí pronto. Né? E aí a moto é pesada, você não consegue empurrar de volta, tem que chamar alguém. E aí... Não? Só não só aqueles cachorro louco, né? Porque a moto é grande, né? Mas parece. E ontem o cara bateu na lateral do meu carro, de moto. E aí tem que saber o que fazer, né? Porque o cara, você tem que comprovar que ele tá bacana, que ele tá legal, tal, não sei o quê. Mas o cara foi absolutamente culpado. Tava com um amigo, assim, meio que, sabe, trocando uma ideia e tal, e pronto. Aí eu olhei, fez um baita de um risco fundo no carro. Aí eu parei e ele falou assim, você me fechou? Aí parou um outro carro assim, né? Foi ver se também tinha batido no carro dele. Falei, não, eu estava prestando bem atenção quando você estava vindo, estava conversando com seu amigo, assim, né? E aí o cara saiu meio mancando, falei, putz. Aí peguei os dados dos dois, meia força. O cara quis me agredir, né? Falou assim, você vai chamar a polícia? Chama a polícia aí. Falei, a polícia tem mais o que fazer do que um acidente de trânsito aí, né? Aí eu peguei a placa, peguei o nome, o primeiro nome deles, mas a placa e o primeiro nome eu já resolvo, né? Aí tirei uma foto do lugar, tal, fui lá no meu bloco de notas, fiz anotação do horário, gravei todas as características, circunstâncias, momento para não esquecer nada, e vou consertar o meu, eu tirei foto do meu carro, tudo foto, né? Tudo bem. Não, a questão da prescrição, né? Eu posso entrar com uma ação declaratória ou fazer como eu já fiz, de fazer um boletim de ocorrência por minha própria conta, né? E aí eu já me resguardo desse direito. Mas eu tenho para mim que é muito pouco provável que ele vá atrás de alguma coisa, que eles saíram bem, foi bem, né? Não vão para cima. A Cristina colocou assim, geralmente a moto bate no carro. Resolve como? Conta pra gente. Então, quando o meu caso foi a moto que bateu no carro, né? Não fui eu que bati, mas eu prestei toda a assessoria ali para saber como é que ele estava, etc e tal, né? E até um dos carros que parou, eu peguei o nome dele para ser testemunha, que não fui eu que fechei ele, nem nada, coisa desse tipo. Tem coisas que você não consegue evitar, o cara pode passar uma versão dele para querer alguma coisa, né? A gente não tem outra alternativa em relação a isso, né? Aconteceu comigo, a família do cara queria me dar um cala-boca para não fazer melhor nem nada. Ele estava todo errado, a família toda errada, tudo desandado. O cara veio me ajudar aqui. Muito bem, então falamos aqui. Vamos ver o nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Nossa, acho que vale a pena ligar o ventilador, vocês acham que não? Não. É de sistema, né? O próprio sistema abre para todos os alunos, ou fecha para todos os alunos. A gente não consegue interferir individualmente. Vou ligar o ventilador, que tá um calorzinho aqui.
Bom, está aparecendo para vocês aí o assunto de número 5. Os elementos, as condições e as classificações. Os elementos, as condições e as classificações das ações. Então, legal. Ação é o meio pelo qual o sujeito, no caso nós, titular de direitos, podemos provocar a prestação da tutela jurisdicional do Estado. Então, quando você fala em tutela jurisdicional, são termos utilizados, vocês também vão utilizar quando vocês desenvolverem suas petições, seu material, nada mais é do que você tem um direito e você vai pedir para o Estado, com o seu munus estatal, com a sua mão, intervir naquilo para dar o que é seu de direito perante uma entidade pública, perante uma pessoa física, perante uma pessoa jurídica. Dar a quem tem de direito, prestar a tutela jurisdicional. Então é assim, quando você é jovenzinho lá, né? Você tem o seu irmão, aí você briga com o seu irmão e fala: mãe, Joãozinho me bateu. Mãe, Joãozinho pegou o meu carrinho, né? A sua mãe faz o quê? Ela faz a tutela daquela sua necessidade. Né? O carrinho é meu irmão pegou, o carrinho está brincando com o meu carrinho, eu vou pedir para minha mãe fazer a tutela da devolução daquele bem. Então, se você trabalha numa empresa, você tem os seus direitos gravados na consolidação das leis do trabalho e, por alguma circunstância, o seu direito está sendo aviltado, não está sendo preservado, você pode pedir para o Estado para que ele intervenha e devolva ou entregue para você o que é seu de direito. Então, essa construção ideológica da questão que envolve a ação do Estado é o que manda dentro da nossa visão de operador do direito. Então, por exemplo, você está numa empresa e aí você está trabalhando lá, etc. Chega lá, você percebe que o patrão está atrasando o fundo de garantia, né? Você não recebe lá aquele plim-plim daquela informação de que está caindo o fundo de garantia. Você percebe também que, por acaso, você viu ali que ele não está recolhendo o INSS, né? Por uma dificuldade, não está recolhendo o INSS. Ele percebe, e você percebe também, que chega no vencimento do seu salário, que é no 5º dia útil, ele está pagando no 6º. Ou ele combinou com você que vai pagar no dia 10. Arruma seus compromissos e vai pagar no dia 10. E você vai trabalhando, né? Chega num determinado momento, você está fazendo ali, você sai às 17h52, né? Você está saindo lá às 18h15, 18h30 e tal, mas você não quer de alguma forma sair do emprego, porque está difícil de arrumar emprego, né? Se você sair do emprego, você pedir a conta, você vai, né, ficar sem receber o fundo de garantia, vai ficar sem receber o seguro-desemprego. Então, tem aquele jogo de que ele pode te mandar embora, você prefere que ele te mande embora, coisas desse tipo. Você fica numa situação difícil. Existe uma alternativa nesse caso, de você sair da empresa e ainda receber os seus direitos? Existe alguma forma? Olha, eu acabei de criar aqui um fator, uma questão, né? Que de repente muitos de vocês já passaram ou já ouviram falar. Então eu vou voltar, né? Você trabalha numa empresa, percebe que o patrão está cometendo alguns deslizes, não está te pagando hora extra, não está depositando fundo de garantia, está te pagando o salário atrasado, mas você não tem coragem de pedir a conta. Por quê? Se você pedir a conta, você não vai ter direito da multa do fundo de garantia, você também não vai ter direito a receber o seu seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego e a multa do fundo de garantia é destinado somente àqueles
que são demitidos. Claro, estou falando com alunos do terceiro semestre, alguns que vieram transferidos de outras disciplinas, fizeram química, nutrição, estão aqui, nem tem ideia daquilo que eu estou falando, ou se tem ideia, passa de maneira muito rasa, né? Mas é uma situação complexa, né? Então, como é que você faz? Você sai e depois você diz que você estava assediado moralmente e tal, né? Então, você pode pedir aquilo que a gente chama de rescisão indireta, que é mandar embora o patrão. Não é um acordo, ele é judicial. Ele é para o confronto, né? Ele é contencioso. Que é a rescisão indireta, que é você pedir para o judiciário que você está saindo da empresa e vai receber seus direitos. Chama-se rescisão indireta. Vamos mandando, eu trabalhei muito aluno. Daí eles mandando embora, olha, você tem que surtar dentro da agência, sentar lá e não for vender, porque eles não mandam, eles fazem de tudo para você chegar ao seu limite e pedir a conta. Isso chega a beirar a normalidade, isso, né? Raro a empresa que te manda embora. E existe aquela queda de braço muito comum de alguém falar assim, começa a chegar atrasado, diz que você não vai fazer as coisas e tal, né? E aí, como é que trabalha isso? Aí você vai para justa causa, né? Isso, cava, né? Bonitinho, dá uma advertência, o cara vai, não tem problema. Aí você dá uma suspensão, você vai dando desídia no cumprimento das instruções. Só que a justa causa, ela é prato cheio para entrar com uma reclamação trabalhista também, e às vezes na Justiça do Trabalho, por ser assim, corporativista, entre aspas, né? O cliente, o reclamante, às vezes acaba até levando algum ali na hora do acordo, sabe? O juiz, faz um acordinho. Porque a sua comprovação da desídia dele é uma coisa muito complexa também, né? Mas eu dei esse exemplo para entender que você encontra a tutela jurisdicional em várias situações. Em vários momentos você pode recorrer ao Estado para te ajudar em questões que você considera difícil, né? Ou seja, você provocando o Estado para te ajudar, você terá uma vida muito mais, né? Muito mais dentro do conceito, do contexto do direito, né? Das relações sociais mais adequadas. Não significa dizer que você vai judicializar tudo, que aí seria muito, né? Tem uma pessoa da minha família que fala assim, isso aí cabe uma ação, hein? Mas cabe uma conversa também, né? Eu já ia logo entrar com ação, porque eu não suporto esse negócio aí. Eu falei, não, você conversa, você não precisa. Tipo, o cara estaciona todo dia o carro dele em cima da faixa amarela e atrapalha a outra pessoa a entrar no carro dela, né? Fala, não, esse cara, eu vou processar ele, porque todo dia de manhã eu sujo meu vestido na hora de eu entrar, né? Já conversou com ele? Esse cara não tem conversa. Você conhece ele? Não, nem sei quem é. Mas um cara desse aí não tem nem papo. Parabéns aos envolvidos, né? Aí, você pensou se o cara, ele faz isso porque ele sai de muleta, cadeira de roda, né? É a mesma coisa lá, a história, que a gente vai acabar a polêmica aqui. Será que o Chris Rock sabia que a mulher do Will Smith tinha uma doença? Não faz diferença, não podia dar um sopapo pro cara, né? Mas, também, no mundo de violência, por que o outro foi bater? Mas o outro fez um cara, né, piada, relevante e tal. É bem profunda essa história, mas para por aqui, senão vai longe. É verdade, Cristina, a agressão está errado, né? Já começou errado. No mundo em que a gente vive uma guerra, não precisa agredir. Legal, então, é um direito subjetivo público, autônomo e abstrato do pleiteado ao Poder Judiciário, decisão sobre uma pretensão conexa a ela para atuação na jurisdição por intermédio do processo. Então, tenho um direito. Eu vou pedir ao Estado que me traga esse direito. Como é que eu vou fazer isso? Eu sigo um processo. Como é que começa?
a escolha da jurisdição, que é onde vai se dizer o direito. Depois, o meu pedido, qualificação das partes, o meu direito, os fatos do direito, o pedido e assim por diante. Então, a gente vai entender um pouquinho essas condições da ação e os tipos da ação que nós temos. Existe um autor chamado Chiovenda, que divide as ações de conhecimento em declaratória, condenatória e constitutiva, levando em consideração alguns critérios. Agora aqui começa a dar uma briga na cabeça de vocês, ó, né? A gente tem algumas classificações das ações. Então, dentro desse, quem gosta de fazer mapa mental, aproveite. A gente tem a ação declaratória. Isso é importante, porque vai chegar um determinado momento na vida de vocês que alguém vai te contar uma história e dizer se você tem direito, se ele tem direito ou não. E aí você vai ter que encaixar essa história dele em alguns desses copinhos. Se essa ação ela é declaratória, se ela é condenatória ou se ela é constitutiva. A gente vai esmiuçar isso, né? Por exemplo, uma ação declaratória, ela acontece sob o seguinte prisma. Eu tenho um direito, né? Eu acho que eu tenho um direito e preciso que o Estado diga para mim, me forneça um documento dizendo realmente esse direito é seu. É uma ação declaratória. Eu vou, converso com o Estado, imbuído na figura do juiz de direito, e ele vai me dar uma sentença. Sim, declaro que é realmente proprietário. Onde a gente encontra isso, por exemplo, quando a gente tem uma ação de uso capião. Eu vou, como quem não quero nada, entro lá no imóvel, num terreno, né? Lá em Santa Isabel. Tem uma pessoa lá com uma área grande, mas não cuida direito, né? Tem um canto lá que eu fui lá e fiz um cercadinho de 250 metros, fui ficando lá, né? Oi. E a pessoa nem sabe que aquela área, né? Eu vou ficando lá 1, 2, 3, 5 anos. Até 250 metros e tal. E aí eu vou e peço para o Estado declarar que aquela minha posse, que aquele meu estado fático de ânimo de dono, cuidei do lugar e tal, né? Evitei invasão, foi mansa, né? Não foi assim, naquela bagunça. Fui pacífica, não usei arma para conseguir aquilo. E ninguém veio lá e me entrou com uma ação para me tirar de lá. Mansa, pacífica e inconteste. Durante X anos. No campeão urbano, 250 metros, se não me engano, 5 anos. E peço para o juiz que, dentro dessas características, eu quero que esse imóvel seja meu. O juiz, no final, vai fazer uma declaração te dando um documento dizendo que aquele imóvel é seu. Porque se passaram 5 anos que você tinha uma posse de face naquele imóvel, que ninguém contestou, que você não usou arma, não guerreou, não pegou na marra, não foi na força, tudo isso, o olhar do juiz, vai acontecer lá uma perícia, né? Hoje já tem os campeões de cartório, você não precisa nem, só que tem um probleminha com o cartório, no momento eu conto para vocês. Então você vai e fica com aquele documento. Você tem uma ação declaratória em que você tem um uso campeão do imóvel, né? Já numa ação condenatória, você obriga a outra parte a te te pagar alguma coisa. Condenatória é assim, eu comprei um produto, veio com defeito, e quero
que a empresa que me vendeu esse produto me pague, né, me devolva o dinheiro que eu paguei. Uma pessoa causou um dano no meu bem, eu vou e entro com uma ação. O juiz condena a pessoa a pagar aquilo, né? Então, essa é a segunda característica, né? A obrigação que a gente tem de ressarcir. E a outra, ela é uma ação constitutiva, que ela visa, por exemplo, a pessoa fazer alguma coisa, que a gente chama de ações de obrigação de fazer. Você vai e obriga uma pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, digamos que você mora num prédio, e aí a empresa deixou de entregar um produto para você, uma parte do prédio, você pode entrar com uma ação constitutiva, né? Que é uma ação que visa criar esse tipo de situação. A gente tem aqui, criar, extinguir ou modificar uma situação jurídica, não pressupõe a existência de uma lesão a um direito, o réu fica obrigado a fazer isso, né? Não se exige uma prestação do réu, não serve para restaurar um direito lesado, as sentenças não carecem de execução e normalmente produzem efeitos daí para trás, né? Agora eu confundi estunc com estunc, daqui a pouco eu pesquiso, né? Estunc dali para frente, estunc dali para trás. Mas vamos ver uma ação, por exemplo, que ela é de natureza constitutiva, guarda de filho. Guarda compartilhada. Ela constitui um direito para ambas as partes, ela persegue desse jeito, né? Alguns dos exemplos. Essas classificações da teoria geral do direito é legal, porque ela começa a formatar para nós um raciocínio acerca da ação que você vai entrar. Se ela é uma declaratória, se é uma condenatória, se ela é constitutiva, né? Se ela é condenatória, se ela é constitutiva ou se ela é declaratória. O advogado, às vezes a pessoa vem perante você pedir para você buscar um direito dele, você vai tentar entender onde é que você encaixa isso, né? A gente tem o exemplo do capião, de uma indenizatória e de uma regulamentação de visita, né? Uma ação de separação, ela é declaratória, condenatória ou constitutiva? O que sobra para você no final? Ela é declaratória, condenatória ou constitutiva? Pessoal de casa, o que acha? Uma ação de separação. O Estado vai declarar que você está solteiro, que ele está solteiro, que vai usar o nome de tal, certo? Aí você fala, mas ela pode ser constitutiva, porque no final gera alguns direitos. Então a gente tem uma declaratória com características que podem ser constitutivas, né? Porque você, tudo bem, se separou, só que é o seguinte, vamos para o outro lado, o filho vai ficar 15 dias com você, 15 dias comigo, alternar, Natal com um, ano novo com o outro, e assim por diante, né? Cachorro, papagaio, e o pessoal está fazendo divisão de milhas aéreas, fundo de garantia, tá brabo o negócio, viu? Só falta sapato, cada um com o pé. Assim, né? Pau come. Tem gente que gosta dessa área, viu? A gente curte pra caramba, se diverte. Né? Pelo amor de Deus. Teve um colega meu advogado que casou com uma cliente, porque ele viu que a cliente era boazinha, e o advogado, o marido dela era um safado. Ele falou, uma mulher boa, deixa o cara deixar passar. Ele até se deu bem, né? Ele até se deu bem, né? Pensou, o cara foi na feira e achou a melhor fruta da feira lá.
Nossa, eu tenho um colega meu que eu tô para ele para trazer uma palestra aqui. Vou falar, viu? Vou falar. Aquele japonês ali, eu vou até mandar o vídeo para ele depois. Legal. Vamos ver o que a gente tem aqui no livro? Hã? É o livro, é. O pessoal de casa tá conseguindo acompanhar? Cristina, Carlos. Legal. Mônica também, né? Beleza. Legal. Ó, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar essa. Bom, então eu abri o livro aqui. Vocês conseguem enxergar aí, gente? Conseguem? Melhor assim? Muito bem, vamos ver aqui. Os elementos, as condições, classificações das ações, da ação, né? Como nós dissemos, né? Condições da ação. As condições da ação são basicamente os elementos da ação. Questões como partes, pedido e causa de pedido. São condições que ficam no meio das questões de mérito e das questões de admissibilidade. Veja bem, trata-se de questões que ficam nesse meio e não as questões propriamente ditas. Elas estão relacionadas à ação. No CPC de 2015, as condições da ação têm sido alvo de muitas críticas e várias posições doutrinárias, partindo do pressuposto da sua não mais existência, ou considerando agora como pressupostos processuais e de validade do processo. Majoritariamente tem prevalecido pela teoria de Liebman sobre as condições da ação, teoria autonomista e abstrativista da ação. Então, a gente tem algumas aqui, né? Condição da ação. 1. Capacidade ou legitimidade da causa. 1. Capacidade ou legitimidade de causa. É possível, por exemplo, a gente pensar que, em algum momento, Zé sofreu algum dano e quem entrou com a ação foi o João? É possível a gente imaginar isso? Por exemplo, você é procurado no seu escritório pela mãe de um rapaz que sofreu uma lesão, né, baseado na compra de um produto estragado, alguma coisa assim, né? Ou a pessoa não mora numa casa e um ônibus entrou dentro da casa da sua vizinha e estragou lá. E você vai ao advogado e pergunta, olha, vem entrar com uma ação. Existe o fenômeno da legitimidade da causa? Você é a pessoa indicada a entrar com essa ação? Sim ou não? Parece óbvio, né? Mas existem questões, lugares, situações que acontecem. Quando poderia acontecer isso? Quando você adquiriu aquele direito de entrar com aquela causa, né? Por exemplo, vamos dar uma aprimorada nessa nossa discussão, né? Vamos aprofundar um pouco mais. O exemplo que eu dei do uso campeão, digamos que aquela pessoa ficou 5 anos naquele imóvel.
e não entrou com ação, né? Não contratou aí a assim para entrar com o processo, né? Foi ficando. Chegou um determinado momento e falou, não vou mais morar aqui. Vou sair, vou vender o meu imóvel, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um documento de transferência de posse, instrumento particular de compra e venda de posse. A posse pode ser vendida, pode ser transferida, sim ou não? É um elemento econômico, né? O ânimo que você tem de estar no lugar e o domínio sobre aquilo tem um elemento econômico. E dali você tem o uso e tem a fruição. Só não pode se desfazer daquele bem, né? Porque, teoricamente, não pode não ter a propriedade daquele bem, né? Assim, ter a condição de transformar aquele dinheiro. Mas a posse, que é o fato de pode ir usando de maneira precária, ele pode. E aí, quando ele vai entrar com ação, ele tem que chamar o outro, ou ele pode usar o instrumento de posse para entrar com ação? Só cabe ao outro entrar com a ação? Difícil, né? Mas a resposta é, no momento que você comprou a posse, você comprou todos os elementos que existem na posse. E aí você pode dizer, olha, estou entrando com essa ação, porque fulano de tal, desde 1900 e tanto, está no imóvel, utiliza lá, né? E eu sou o cara legítimo para isso, que eu tenho documento para isso. Tudo bem, né? Então, legitimidade ad causa é saber se você realmente, o autor liga, né, com a ação que ele vai entrar. Aí você fala assim, professor, e quando não liga, quando não tem essa conexão, prato cheio para quem vai fazer a contestação? Porque ele entra com uma preliminar de ilegitimidade de parte. Não discute mérito. O que é o mérito? Quando a gente fala, o mérito da coisa é o que está se discutindo, se tem razão ou não, não é isso? Que faz o judiciário te dá a sua pretensão, a sua tutela judicial. Você fala assim, o judiciário diz que você você está certo, você tem razão, toque o seu dinheiro, toque essa. É isso que você discute no mérito. Quando não se discute o mérito, é quando, peraí, você não tem nem moral para entrar com uma ação dessa, porque você não é o dono da ação. E aí a gente fala em ilegitimidade de parte. Não se discute nem mérito. O juiz ele pode parar o processo ali. O cara já perde ali, na saída, na largada. Né? É um receio que a gente tem que ter. Será que a parte é legítima até entrar com a ação? Né? Segundo, interesse processual ou interesse de agir. O cara entra com ação e, na hora de dizer o direito, ele interpretou errado, né? Se ele tem uma procuração para falar sobre, no lugar dele, né? Aí tudo bem. Só que essa procuração ele tem que seguir o critério das procurações. Não pode ser feito um papelzinho qualquer e colocar lá e falar, ó, vai entrar na ação por mim, né? Você tem que ter uma procuração estabelecida em cartório, que te dá todo esse direito. E tem alguns direitos que você não transfere em procuração. Atenção que é uma consulta agora. Vamos lá. Eu sei, estou brincando. Peraí, vamos colocar ali, eu tenho uma dificuldade quando coloca muita gente no meio, assim, né? Eu já falei para vocês que eu tenho uns bonequinhos, uns avatares, assim, que eu coloco. Olha, fulano casou com Beltrano e nasceu Cicrano. E esse Cicrano separou, né? Eu tenho esse problema. E a pessoa começa a contar, para,
parece o João Kleber, né? Não consigo. Vai, repete. Seu tio tem um terreno na Bahia. O Paraná. Então, peraí, deixa eu fazer a narração aqui. Então, o tio dela tem um terreno na Bahia e se mudou para o Paraná. E a tia continuou morando na Bahia. Tipo tradução simultânea, assim. Uma ação de uso capião contra o terreno do seu tio. Então, ele é engraçado e é temerário. Porque a ação, ela é contra o seu tio, né? E a não ser que seu tio tivesse entrado num processo sucessório, ou seja, tivesse partido para outro mundo, aí haveria abertura de um processo de inventário, nomearia os seus herdeiros para cuidar disso. A sua tia, como procuradora do seu tio, ela não consegue falar nos autos. Ela não consegue fazer uma declaração. Ela não consegue falar em nome de uma outra pessoa, né? Eu acho que esse processo vai dar ruim, né? Tem uma série de fatores aí, ela tá lá só cumprindo uma tabela, viu? Então, ela, não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui, a tia arrumou a procuração o tio arrumou a procuração para a tia para se defender num processo de uso capião. É um direito, né? Tem que ter uma declaração, tem que ser, né? Tem que ter a fala da pessoa, tem um termo específico em relação a isso que não me vem à mente, mas é bem difícil mesmo, né? Tipo, não vai dar muito certo esse negócio, não. Depois você presta atenção. Eu acho que ele já perdeu esse modo. O uso capião é uma forma uma questão que o Instituto do Uso Capião, ele foi feito exatamente cumprindo um dos brocados latinos mais antigos, que é o direito não socorre quem dorme. Se você não cuidou da sua terra e ficou dormindo durante um tempo, e o cara usando o seu imóvel, o seu espaço durante um tempo, cara, esse espaço não é seu mais, né? Porque o ânimo dele de dono foi superior ao seu. Mas o direito de propriedade garantindo na Constituição. Você vai lá que na Constituição Federal tem lá, garantindo a sua função social. Esse aposto que tem na Constituição, por isso que a gente fala, a pessoa que gosta de Constituição, que estuda a Constituição, bota uma pá de cal em uma série de assuntos. E o cara que gosta de Constituição, estuda a Constituição, gabarita no exame da ordem. Opa, vou gostar agora, hein? Vou gostar. Então, gostar da Constituição, estudar a Constituição, é uma forma, assim, fantástica de você se dar bem na sua profissão. E um cara vai te dar uma geral na rua, a polícia vai te dar uma geral, alguma coisa, você vai para a Constituição, pode vir o tenente, pode vir o general. Não tem saída, porque a sua interpretação constitucional acerca de um fato, ela é soberana sobre todas as leis, né? Você pode estar num cruzeiro, ainda em território brasileiro, né? Dentro do limite territorial brasileiro. Chega lá o capitão e fala, vou pedir para o senhor fazer tal coisa. Não, a gente está no Brasil, a lei que vigora é essa, embora a gente esteja, mas a gente está dentro das milhas submarinas, não sei o que, o cara... Né? Então, é assim, saber a Constituição. Se vai numa ação previdenciária, né? Sei lá, o cara cacarecado lá não está recebendo o seu benefício. Você entra com mandado de segurança, entra com o princípio da dignidade humana, prova por A mais B que o cara está desmontado lá, você vai ver se o cara não recebe benefício. Agora, vai nas portarias infraconstitucionais do DCS, tem que provar, não sei o quê, tem que estar, né? Sai fora, entendeu? É bem por aí. Então, é bem interessante essa dica, que aliás é a dica que eu vou dar no dia. Vocês querem estudar bastante, querem ser bons profissionais, querem passar no exame da ordem, estude ética e Constituição.
2 livrinhos assim, fica embaixo do braço, guarde na bolsa, tipo um minuto de sabedoria, sabe? Você guarda assim, fala assim, Jacques Frase de hoje, você vê a Jacques Frase e vê também o minuto de sabedoria constitucional, né? Então é isso. Então vamos lá. Classificação das ações, agora aqui, portanto. A Cristina vai fazer o Instagram Jacques Frazes, hein? Olha só. O estudo das classificações é relevante para sabermos que tipo de demanda nós vamos utilizar, né? Classificação segundo a natureza da relação jurídica. Ou seja, a ação será classificada como real ou pessoal. Real e pessoal. Real é o contrário de pessoal. Pessoal diz respeito à sua imagem, à sua característica física. Real diz respeito a res. Res vem de patrimônio, de dinheiro. No Código Penal também tem isso, né, Yasmin? Crimes contra a pessoa, crimes contra a honra, que é a imagem, né? Crimes contra o patrimônio. Classificação segundo o objeto do pedido. Quanto ao objeto do pedido, são mobiliárias ou imobiliárias, o que depende se o objeto é móvel ou imóvel, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa, se é móvel ou imóvel. Um trailer é móvel ou imóvel? Tudo bem. Tudo bem. Isso caiu numa pergunta quando eu fiz, quando eu prestei para delegado de polícia. 2 perguntas dessas. A outra era feminino de jacaré. Não sei, para ser delegado precisa saber o feminino de jacaré. Se você fosse um tempero, o que você seria? Que lindo, né? Uma pimenta vermelha. Então você está aprovado como delegado. Eu acho que a resposta certa era coentro, né? A resposta certa talvez fosse coentro. Né? Não sei porquê, não pode ser. Vamos lá. A Cristina colocou móvel, né? Depois vocês pesquisam aí. Tem feminino de jacaré também? Como é seu nome? Pedro? Pedro Henrique? Caramba, a gente já fala já uma encarnação, né, cara? E se fala muito pouco, né, Pedro? Hã? Jura? Vocês estão no grupo junto? Vocês estão no mesmo grupo? Não fala, né? Entendi. Ironia fina. Classificação segundo o tipo de tutela jurisdicional. As demandas quanto à tutela jurisdicional são classificadas de acordo com a natureza dessas, podendo ser de conhecimento, de execução, de conhecimento e de execução, né? Essa tal da tutela jurisdicional, conhecimento e execução, é legal para a gente poder entender também. Imagina o seguinte: você entra com uma ação trabalhista, ela é uma ação de conhecimento ou execução? Fala qualquer coisa, só para a gente dar um gás. Não ouviu a pergunta? Uma reclamação trabalhista é uma ação de conhecimento ou de execução? Falou execução? Vamos pensar, ela poderia ser de conhecimento? Por quê? De onde vem a palavra de conhecimento? O que significa conhecimento? Conhecer, né?
Faz sentido, certo? Conhecer. Se ela é de conhecimento, ela tem, então, que formular conceitos, né? Trabalhou, não trabalhou, recebeu, não recebeu, tal, até que o juiz fala, ó, eu vi aqui, conheci, né? Conheci, tive contato e percebi que ele não recebeu. Então, ação de conhecimento, disse, olha, não recebeu. E agora, como é que eu faço para executar? Aí é outra ação. Ação de execução. Né? Fulano deve para mim. Por quê? Ah, porque era um vencimento e ele não pagou. Não. Vamos conversar com isso? Vamos. Excelência, eu emprestei um dinheiro para esse cara, tal, era para ele pagar no dia 10, ele não pagou, o cara, paguei, não pagou, mostra o recibo. Ah, não tem, perdi. Então, eu conheci a ação e declaro, né, considero que você tem razão. Então, conhecimento, você tem razão. Aí, como é que eu faço para receber o dinheiro? Agora você executa. A ação de execução, você não discute se tem razão ou não. Não, paguei, bicho. Nós já conversamos lá atrás. Quando você dá um cheque para alguém e esse cheque volta sem fundo, não tem ação de execução, não tem ação de conhecimento. Tem ação de execução. O cheque é um título de crédito à vista. Ele tem que ser depositado, tem que ter dinheiro lá. Se não tem, você vai explicar porque não tem? Ah, não tem porque meu avô morreu, porque não, o dinheiro tem que dar lá, né? Você pode entrar com uma ação de conhecimento? Pode. Chama-se ação declaratória. Você vai entrar com uma ação dizendo, olha, eu dei esse cheque, só que entre eu dar esse cheque e ele depositar, aconteceram algumas coisas, juiz, né? Vou te provar, o produto que ele entregou estava com defeito, não funcionava, a casa explodiu, a Ucrânia tem o Putin lá, coisa. O juiz fala, pô, conheci, tem razão, você não precisa pagar esse cheque. E aí, vai para executar, olha, não preciso pagar esse cheque, você pega o cheque e fica para você. Entenderam? Ação de conhecimento é dizer o direito para depois entrar com a execução. A execução às vezes, porque na lei de títulos de crédito, os títulos de crédito são auto-executáveis. Quando você dá um título de crédito para alguém, quando você dá um cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio, não se diz de conhecimento, que aquilo você é obrigado a pagar. Você fez uma dívida, você é obrigado a pagar. Né? Não precisa, por exemplo, você compra um carro, atrasou as prestações, no seu contrato de alienação fiduciária, está dizendo, cara, você assinou, se você atrasar uma parcela mais do que tanto, nós vamos buscar o seu carro. Tudo bem? Então, qual é a ação? É uma ação de busca e apreensão do bem. Não tem choro, atrasou, tá. Não preciso contar para o juiz, aos tantos, dia tanto, de tanto, tal, né? A gente entrou com vender um carro para você e tal, e a gente sabe que a vida está difícil, mas se atrasou com isso. Não tem espaço. Já entra e acabou, né? Aí você fala, nossa, professor, mas e se causar um dano para a pessoa, né? Aí se causar um dano, a gente vai para onde? Para a Constituição Federal. Que a gente tem a fumaça do bom direito ali, ó, a gente vai usar o quê? Um remédio jurídico. O que é remédio jurídico? É o que a Constituição diz. Quando você tiver o seu direito sendo lesado, uma grave e irreparável lesão, você tem que provar para o juiz, que é grave e irreparável. Você entra com mandado de segurança para ter o seu direito. Vai dizer, excelência, se o meu nome for protestado, por exemplo, eu perco a minha nomeação num concurso público que eu estudei pelo resto da minha vida, uma hipótese, né? Você pode entrar com mandado de segurança explicando isso para o juiz. O juiz pode te dar, conceder, né? Porque existe uma questão em relação a isso. Você vê, quando você sabe da Constituição, você consegue resolver os problemas. Você está lá num processo, pararararará, bonitinho. Ah, entrou com a ação, contestou, réplica, tréplica. Chega num determinado momento, você fala, excelência, eu quero ouvir
Beatriz, seu nome, né? Jô. Eu já sei o nome de 4 pessoas. 5. Já estou no lucro, né? Ah, você quer saber se eu sei o seu? Não. Carol, Yaya, Sam, Joe, D, PH, Lala, né? Tudo bem. E todos têm uma ligação mnemônica, né? Para Jojo. Isso, tá. Muito bem. E aí, o que eu estava falando mesmo? Tem. Né? Eu estava falando, esqueci, mas vocês estavam prestando atenção, esqueceram, vocês não prestam atenção. Essa que é a realidade, né? Tá lembrando de outra coisa, né? Daqui a pouco eu lembro. E o que tem a ver isso? Vocês estão brincando? Bota o cavalinho na tela aqui, né? Você que vai dizer o direito. Eu ia pegar o exemplo do caso da Jo. Lembrei. A gente tem alguns momentos no processo que o juiz dá um despacho saneador. Tipo, tá bagunçado ali, fala, peraí, gente, você para cá, você para lá, vamos conversar, né? É um despacho saneador. E nesse despacho saneador, que é um despacho que não é uma sentença, né, que vai causar direito, mas ele deixa de ver um direito que você pediu. Por exemplo, no despacho saneador de Silvio Capião, eu coloco lá, excelência, em caráter de imprescindibilidade, eu gostaria de ouvir eu proponho ouvir o detentor da posse, da propriedade do imóvel, o senhor tio da Jo, que mora no Paraná. Aí o juiz dá um despacho assim, né? Entendo que a procuração nos autos já suprime a palavra do Jo, entendo desnecessário que nós façamos uma carta precatória para convocá-lo para audiência. Esse despacho do juiz no meio do processo pode me causar um dano. Eu não gostei. E aí o que eu faço? Eu entro com um agravo de instrumento. É um outro processinho que eu digo, não gostei do que o juiz falou, eu quero que um tribunal me diga se eu tenho razão ou não de pedir o cara, né, para depor. Vocês estão entendendo? Tipo, no meio do processo, eu vou para um juiz superior e falo, olha, esse juiz falou um negócio aqui que eu não gostei. O juiz fica bravo com isso. Só que, assim caminha a humanidade, como diria Lulu Santos. Até o Tribunal Superior ver aquilo lá, o processo vai acontecendo. Aí já vai sair uma sentença, o tio da Jo já perdeu o imóvel, o cara já está construindo um predinho, né? Aí já não retoma mais, porque o cara vai entrar com retenção de benfeitoria, vai querer que eu pague aquilo, faz um rolo. O que eu faço? Eu vou para a Constituição e entro com mandado de segurança. Olha, o juiz diz que não quer ouvir o cara. Mas, imagine se acontecer isso. Se o processo demora mais 2, 3 anos, da moralidade, o cara construir, sumir, explodir com o imóvel, lá, né? E aí, como é que faz? Eu tenho meu direito líquido certo, quero que a pessoa seja ouvida aqui. Uma hipótese, né? Estou construindo uma situação aqui para vocês. Por isso que é bom saber como funciona o direito. Por isso que é bom entender essa parte da teoria geral, né? Você fala assim, vou pegar ali a teoria geral do processo e vou construir a ação. Não é bem assim. Tudo bem? Essa aula está meio pesada de conceitos, não está não, gente? Ou está dando para acompanhar? Tá? Legal. Vocês aí de casa conseguem acompanhar também? Está dando para entender? Beleza, beleza. Segunda tutela jurisdicional, né? De conhecimento ou de execução. Vamos seguir aqui um pouco. Nossa, como passou o tempo hoje, hein? Caramba. A gente tem os elementos da ação, né? As partes, a causa de pedir e o pedido. As partes, autor e réu, bem classificado. A gente fala das partes, autor e réu, né? Vocês acham, por exemplo, que o Partido Liberal entrou com o mandado de segurança junto ao Superior Tribunal Eleitoral, pedindo que
as manifestações do Lollapalooza, as manifestações dos artistas do Lollapalooza se restringam apenas à opinião deles, não entrando na seara da política, por questões que digam respeito à propaganda política antecipada, etc. O que foi dito que se eles dizem, cada um que diz fora Bolsonaro, diz entra Lula, qualquer coisa assim, né? Esse é o cartesiano lá da história, né? E a gente fala nesse momento, causa de pedir, pode fazer sentido, né? Pode fazer sentido? Pode fazer sentido, sem dúvida. Só tem um problema, né? As partes não foram bem qualificadas, né? O oficial de justiça foi lá para oficializar, entregar o mandato, dizendo, olha, Lollapalooza, diga para os seus artistas que eles não podem fazer tal coisa. Chegou lá, o cara olhou e falou assim, não tem ninguém com esse CNPJ aqui, não. E, portanto, a sua citação não pode ser recebida. Aí voltou o cara, né, Partido Liberal, com toda a sua, né? E aí, se não foi citada a parte, ela tem que cumprir com a determinação, sim ou não? Não, ela não conheceu, né? O juiz não falou, né, viu, Samara? Eu vou te processar, Samara, viu? O que você fala? Pode me processar. Eu não sou Samara, fica à vontade, né? Entendeu? E assim, aí depois o pessoal fez o quê? Emendou a inicial. O que é emendar a inicial? Isso aqui é uma das maiores, né? É você refazer, tipo, onde se lê CNPJ tal, leia-se tal, e entrega de novo. Aí nisso, o que aconteceu com o Lollapalooza? Só estava só o cara desmontando nas barracas tal, o pessoal já tinha cantado, só estava lá o cara assim, né, fazendo um pagodinho ali com uma vassourinha e tal, não sobrou nada. Ou seja, pereceu o objeto. Quando perece o objeto, não existe mais ação, porque o objeto era fazer com que as pessoas não falassem tal sob pena de multa, né? O juiz deu. Aí quando chega lá, não fala, ih, rapaz, acabou já, né? Né? Então, legal. O que teve aí? Processualística, né? A gente não discutiu o mérito, mas teve um problema processualístico. Você imagina a vergonha do advogado que entrou com a ação, né? Do grupo. Pô, cara, você nem para pegar um CNPJ. Já chegou no nível assim. Muito bem. Não sei se vocês acompanharam isso, mas é um exemplo que a gente consegue encaixar aqui, né? É importante você ter as partes muito bem definidas, né? Causa de pedir e pedido, né? Como eu falei, pode até fazer um sentido. Isso. Tudo bem? Bem, deixa eu ver aqui, senhores. Vamos rodar aqui o videozinho, que é quase meio-dia. O meu comecei tarde, né? Quase meio-dia. Eu vou almoçar no escritório da Carol hoje. Não, só em um já. Qualquer um deles já vale, tá? Por nada. Eu não tenho que cuidar da bateria da minha moto. Mas a pergunta se a gente esquece de colocar aqui, Conta. Quem são nossos representantes de sala? Yasmin e a Samara, é isso? A Yasmin é a primeira e você é a substituta. Aí vocês ficam nessa duplinha. Pode ser. Alguém aí online se opõe a essa dupla, Yasmin e Samara, como representantes de sala? Cristina, não? Alguém quer se candidatar?
Dalva não se opõe, Cristina não se opõe. Fábio apoiado. É. Mas ela é legalzinha, né? Bacana, gente boa. Gente boa. Gente boa. É gente boa, ela é legalzinha. Eu vou reforçar aqui o meu legalzinho. Ela é vice. Legal, Clóvis também apoiado. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui que é melhor, tá? Aula de quem que é? Bom, vamos rodar o videozinho aqui e a gente encerra na sequência. Deixa eu só ver aqui. Ação meramente declaratória versus Ó, vai ser um pouco difícil de vocês ouvirem, tá? Mas depois vocês ouvem lá. Vamos só acompanhar aqui no que aparece. ação condenatória. Ação declaratória. Meramente declaratória é aquela que tem o objetivo de certificar a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma expressão jurídica. É demanda de simples certificação. As ações de prestação e as ações constitutivas são também ações de certificação, mas as meramente declaratórias têm apenas esse objetivo. Ó, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Quando a gente deu aquele exemplo do título de crédito da dívida, né? O que é uma ação de conhecimento? Ela é uma ação que vai declarar que você deve aquele dinheiro. Quando é uma montagem de uma ação de conhecimento. Quer ver uma coisa bem legal? Ó, quem trabalha na área deve ter visto isso. Quando uma empresa compra um produto de uma outra, ela paga um boleto, né? Normalmente as empresas, para se sustentarem, elas compram os produtos a prazo, né? Prazo até curioso 7, 14, 21, 28 dias, né? Sim, situações que vai para 35, 42, assim por diante.
Isso. Tem até de 7, tem até, né? Tem de tudo. Lá, a Samara trabalha com alimentação, 7 dias, né? Entrega no dia, paga 7 dias depois. Aí vem a nota fiscal, já vem o boleto, né, Ju? Você não pode alegar que você não recebeu. Só a Né? Catubiri dá 3 meses. Catubiri que paga em 90 dias? Porque eu quiser. Ah, legal. A gente compra tecido por 90 dias também, para pagar em 3 meses. E a gente compra para pagar em 3 meses, confecciona em 30 e vende o produto para o cliente para ele pagar em 60. Então a nota dá certinho, sabe? Dá aquele casadinho. E a gente vende, o cara que vende para o representante para pagar em 30. Até que você consumidor paga à vista e no final, né? É bem legal essa cadeia aí, desse movimento de economia. Mas por exemplo, quando você recebe, por exemplo, um produto para pagar em 30 dias, se você não paga no vencimento, qual é a taxa do mercado? O banco se encarrega, né? O banco que é na verdade, aquele que gerencia esse boleto, ele vai e protesta esse título, né? Vocês vão ter uma disciplina específica de direito civil, né? De obrigações, de contratos, e tem lá o protesto do título. Ele manda para o cartório vai e protesta, o famoso suja-nome, né? O cara vai para o SPC, vai para o Serasa, etc., e a empresa fica com o nome sujo, né? Tudo bem, se você comprou esse produto e está querendo devolver esse produto, o cara não aceita e vai, se discute com ele, o que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação declaratória, né? Para o juiz, dizendo, olha, eu comprei esse produto, etc. e tal, e esse produto o cara não quer receber de volta. O juiz vai te dar uma sentença, que aí você vai deixar de pagar e vai discutir a questão. Acontece que, normalmente, digamos que o cara vendeu o produto, você discutiu com ele, e o cara não tirou o título. Veio lá uma ficha de cartório, você pagar o título no cartório. O que está acontecendo? Se sua empresa for contestada, você vai perder todos os seus empréstimos que tem no banco, você vai perder o movimento do seu negócio, sua empresa pode falir. Então, o que você faz? Você entra com uma medida cautelar, não precisa ser um mandado de segurança, você entra com uma medida cautelar de sustação de protesto, em que você chega no juiz e fala, olha, essa empresa está me protestando, eu preciso que o senhor suste o protesto. Mas, raramente, o juiz susta o protesto sem que você dê uma garantia para ele. O juiz quer que você garanta. E se você não tiver razão, né, como é a garantia? Digamos que o título é de 5 mil, você tem que depositar 5 mil num banco, em nome do juiz, entrega lá e pede a liminar de situação de protesto. E o juiz está liminar. Se entra no cartório, não é protestado. Só que acabou o processo aí? Não. Você tem que entrar com uma declaratória para poder valer o seu direito. Né? Muito comum isso acontecer. Não sei se no escritório vocês pegam situação de protesto. Não? Então, é muito comum de acontecer. A ação meramente declaratória pode ser positiva quando se pretende a declaração da existência da situação jurídica, ou então negativa quando se pretende a declaração da inexistência da situação jurídica. A ação condenatória é aquela que se afirma a titularidade de um direito a uma prestação e pela qual se busca a certificação da efetivação desse mesmo direito, com a condenação do réu ao cumprimento da prestação devida. Veja que o conceito de ambos é muito parecido, causando muitas vezes dúvidas aos operadores do direito, pois existe uma tendência de conferir executividade à sentença meramente declaratória, que é aquela que julga procedente uma ação meramente declaratória, quando houver o reconhecimento de uma obrigação exigida. Quando a sentença for resultado de uma ação declaratória proposta em momento em que já se poderia propor uma ação de prestação, é muito difícil de uma sentença de prestação. O artigo 475 inciso 1 do CPC de 1973 considerar como título executivo judicial
a sentença proferida no processo civil, que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Retirou-se a menção que havia a sentença condenatória, para deixar claro que qualquer sentença que reconhecer a existência de uma obrigação exigir, o que inclui a ação declaratória, tem eficácia executiva. Código de Processo Civil de 2015 manteve essa regra, que está prevista no artigo 515, inciso 1 do CPC. A diferença entre essas é muito sutil, mas é importante. Assim, temos que cada ação meramente declaratória para reconhecer a autenticidade ou falsidade de um documento, o que é incompatível com a ação condenatória. Cabe ação meramente declaratória para certificar o modo de ser de uma relação jurídica. Cabe ação declaratória de constitucionalidade das leis. E, por fim, cabe ação meramente declaratória da existência de uma obrigação ainda inexigível e que, portanto, não poderia ser objeto de ação condenatória. Muito bem. Bom, esse vídeo ele aprofunda um pouco mais a nossa discussão a respeito dos elementos e a classificação das ações. Tudo bem? Deu para dar um panorama geral aí para vocês em relação à evolução da teoria geral do processo hoje? Né? Usei bastante exemplo, a gente vai evoluindo. Quando vocês estiverem com o Código de Processo Civil na mão, vai estar muito mais claro para vocês entenderem essa questão. E dicas legais, né? A processualística, ela salva a vida do advogado, né? Conhecer do processo salva a vida do advogado. Você às vezes está muito ligado no mérito, mas você precisa tentar entender se a montagem está sendo bem feitinha. Porque tem muito advogado desidioso que não liga muito para a montagem, sabe? Que acaba se ferrando. As maiores sucumbências que eu recebi na vida foi de barbeiragem de advogado. Tava dó, mas o cara tava mais... O cara tinha até razão, mas estava errado. A primeira delas foi até uma piada, foi até muito engraçado. O advogado entrou com uma ação de cobrança de aluguel de um cliente meu que já tinha pago. Então, além de ele perder, eu tive a oportunidade de entrar com aquilo que a gente chama de repetição do indébito. Eu cobrei dele, recebi em dobro aquilo que ele me cobrou. Então, além da ação dele ser improcedente, né, foi isso. E o cara me ligou, doutor, não leva mal, mas eu vou ter que pagar no meu bolso. A gente só vai trocar de bolso, então. Né? Vai do seu pro meu. O cara me disse, né? Eu também. Fazer o quê? Pô, mas a gente sempre faz... E foi até engraçado que ele falou assim, pô, mas a gente logo vai se ver por aí, né? Fica chato eu me encontrar com o senhor. Eu falei, não fica chato não, nós dois somos colegas, né? Assim, né? É engraçado isso, né? O cara falou assim, deixa eu ver lá assim, chavetando ele deixa barato, né? Deixa eu só conversar com o pessoal aqui. Bom, gente, valeu, obrigado, nos vemos na próxima aula.